Ministério da Palavra, para a gente aproveitar bem o tempo. Quero abrir com você aqui Juízes 6, 14 e 15. Vamos ler esses dois versículos. Juízes 6, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Então se virou o Senhor para ele, para Gideão, e disse: Vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele, o Gideão, respondeu: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa do meu pai. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua poderosa palavra. E nós clamamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor nos desafie, que o Senhor mude a nossa história, mude a nossa maneira de pensar, através da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nos levantamos agora como igreja, ordenamos que Satanás fique no seu lugar, fora da influência aqui, porque está escrito que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então toda obra do diabo já foi destruída pela obra de Cristo na cruz. Por isso nós tomamos posse dessa liberdade na nossa mente e no nosso coração, para receber essa palavra e colocá-la em prática. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos, Senhor. Amém, amém. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Muito bem, então vamos só contextualizar o que está acontecendo aqui. Então, são 7 anos de opressão na mão dos midianitas. Quantos anos? 7 anos. Então, só para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo ali, a Bíblia diz que os midianitas, então, eles entravam na hora da colheita de Israel e eles roubavam toda a colheita, mas não somente isso. O que sobrava, eles destruíam e matava todos os animais, ou seja, eles roubavam o que eles podiam roubar e destruía o que ficava. Então isso era muita maldade, e Israel foi ficando numa situação de miséria absoluta, uma situação de desespero. Então, irmãos, isso tem sido assim uma coisa que tem me indignado, né, ultimamente. É uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso. Eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui, porque eu tenho visto assim a obra de Satanás de oprimir as pessoas financeiramente para que elas fiquem impedidas de servir a Deus. É muito interessante, porque você vê a história lá no Egito, é sobre isso, né? Eles estão lá no Egito escravizados, uma vida de miséria, o povo de Deus por 400 anos. E aí Deus começa a falar de uma terra boa, que mana leite e mel, uma terra que eles vão plantar e colher, prosperidade. E o Moisés começa a falar a palavra de Deus para o povo de Israel. Aí eles começam a se animar, começam a sonhar com isso. Glória a Deus. Quando o faraó percebe isso, que o povo está crendo em Deus e quer servir a Deus, o que é que ele faz? Ele aumenta o serviço. Ele aumenta o serviço. E agora o povo fica tão oprimido, que não consegue mais servir a Deus. Miseráveis. Então, irmãos, é isso que está acontecendo aqui. Hoje eu nem coloquei aí, porque agora à tarde, eu vindo para cá, eu lembrei desse versículo. Porque a Bíblia diz assim, olha, Eclesiastes 2:26, que Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Olha só, cutuca esse crente aí e fala assim: Deus te dá prazer. Não é? Porque a gente pode pensar assim: não, essa coisa de prazer, que coisa terrível, prazer não é de Deus, não, está aqui na sua Bíblia, que Deus dá sabedoria, Ele dá conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador Ele dá trabalho. Isso aí é uma mensagem. Ao pecador Ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Já pensou? Então, irmãos, Deus quer que a gente prospere para a glória dEle. Amém, queridos? Deus quer que a gente prospere para a glória dEle. Então, veja bem, o povo de Israel aqui nessa situação, de novo, miseráveis. Não estão só passando uma necessidade, eles estão miseráveis. Aí eles começam a orar. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que orar, a gente tem que entrar em crise. A gente não pode aceitar essa situação passivamente. Não, é assim mesmo, está difícil mesmo. Não, irmão, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não. Amém? Então,
Fala que eles começaram a orar, Senhor, e aí Deus dá uma resposta. Qual é a resposta? Ele envia o Gideão. O Gideão é a resposta de Deus para tirar o povo de Israel daquela miséria. Você é a resposta de Deus na sua casa. Você é a resposta de Deus nessa sociedade. Você é a resposta de Deus nessa igreja. Você é um libertador na vida financeira. Eu estava olhando agora a conferência, né, irmãos? Puxa vida, não foi top demais aquele ali, irmão? Olha, eu não estou falando isso para colocar inveja não no seu coração, por favor. Mas foi sensacional, irmão. Não é? Aí eu fico pensando, um monte de gente. Ah, não, porque não foi, porque não tem dinheiro, não foi apertado, muito difícil, uma dificuldade. Não, essa não é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, não. Não é. Deus quer que o seu povo seja livre para servi-lo. Sabe, a palavra que o Moisés falava para o faraó, que leia a sua Bíblia em Êxodo, era sempre a mesma. Ele dizia assim mesmo: assim diz o Senhor, deixa aí meu povo para que me sirva. Por várias vezes. Por que Deus quer a liberdade financeira do povo? Para que ele tenha liberdade, para servi-lo. Amém, queridos? Você vê como é que uma pessoa passando necessidade, miséria, tem cabeça para pensar nas coisas de Deus. Amém? Então vamos lá comigo. Aí então, Deus então chama o Gideão. E aí o Senhor vai falar assim para o Gideão. Olha o que o Senhor vai falar para o Gideão. Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Uau! Juízes 6:12 fala que o Senhor disse para ele: homem valente. Do que o Senhor chamou o Gideão? Homem valente. Homem valente, eu preciso de um homem valente para libertar o povo de Israel. Aí ele fala outra coisa. No versículo 14 ele diz: vai nessa tua força, Gideão. De que ele chamou Gideão? Forte. Como é que é? Fuerte. Chamou ele de forte. Aleluia. Né? E aí chamou ele de valente, chamou ele de forte. E vai falar mais para ele. Ele vai dizer assim: olha, livra Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não te enviei? Então, do que o Deus chama o Gideão? De forte, que mais? Valente, que mais? De enviado, né? Ele fala: eu te enviei, rapaz. Fui eu que te coloquei nessa parada. Você vai livrar o meu povo dessa miséria. Quem está comigo aqui, irmãos? Estão me entendendo? Mas como que o Gideão se vê? Deus vê o Gideão como um homem valente, como um homem forte, como um enviado dele, como uma resposta de oração do povo de Israel. Puxa vida! Mas o Gideão, você vê assim: não, Senhor, não vai dar não vai rolar. A minha família é a mais pobre. Está vendo como essa palavra é sobre libertação financeira? Olha a cabeça do Gideão: eu não posso te servir porque eu sou pobre. A minha família é a mais pobre, e eu sou o mais pobre na casa do meu pai. Todo mundo na miséria, Senhor. Você está chamando a pessoa errada, não é? Então, irmãos, é sobre isso aqui. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. A chave para nós sairmos dessa vida de miséria é a gente mudar a nossa maneira de pensar. Eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada, mas inclusive o meu tema nessa noite, até quero que vocês repitam bem forte: só falta mudar a maneira de pensar. Agora grita aí com um pensamento novo, vamos lá. Só falta mudar a maneira de pensar. Por que eu coloquei assim? Só falta mudar a maneira de pensar, porque o Gideão tinha tudo, não é? O profeta falou com ele, olha, Israel está nessa situação por causa do pecado, mas o Senhor vai livrar Israel da mão dos midianitas. Beleza. Aí vem o próprio Senhor e fala com ele: você é valente, você é forte, você é um enviado. Aleluia. Quer dizer, ele tem tudo, mas ele só tem uma mente pequena demais. Irmãos, a Bíblia diz que assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Quem é você? Você é o que você pensa que você é, não é? Deus pensa totalmente diferente da gente. Ele olha para a gente e diz: meu filho, não é? Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, justificado. Meu Deus, ele diz: eu me fiz pobre para que na minha pobreza você se tornasse rico. Como é que Deus nos vê? Como ricos. Mas não, eu sou muito humilde, Senhor. É porque eu sou mais humilde do que tu, entendeu? Eu sou um semideus.
então eu sou pobrezinho, miserável. Então é isso que o Gideão está dizendo para Deus: não dá, porque eu sou o mais pobre. Mas a Bíblia diz: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O Gideão precisa mudar a maneira dele pensar. Ele precisa pensar a respeito dele como Deus pensa. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então é sobre isso. Agora, essa decisão de mudar a mente não é uma coisa assim: então tá bom, eu vou orar, Senhor, muda a minha mente. Não, a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da mente de vocês. É uma ação de vocês. Eu tenho que ser proativo, eu tenho que ser intencional. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Eu não consigo experimentar o melhor de Deus a menos que a minha mente seja mudada e eu comece a pensar como Deus pensa a meu respeito. A Bíblia diz: os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos. Beleza, mas a Bíblia diz que eu tenho uma mente de Cristo. Se eu tenho o Espírito Santo quer revelar como Deus pensa a meu respeito. Amém? E deixa eu perguntar aqui: quem quer prosperar para servir a Deus? Amém, queridos? Agora, qual que é a chave? Qual que é a chave? Tem que mudar a maneira de pensar. E como é que a gente faz isso? Então eu quero te mostrar isso na prática, o que aconteceu com Gideão. Esses 3 princípios, na verdade. Tá bom? Vou falar o primeiro, que é novo. O primeiro é novo, então eu vou falar aqui esse primeiro. Então vamos lá. O primeiro: pela palavra de Deus. Amém, queridos? Como é que eu mudo a minha mente? Grita aí, grita aí. Pela palavra de Deus. Vamos ver, olha o que diz Juízes 6,16. Tornou-lhe o Senhor. Então quando o Senhor falou para ele: Gideão, você é valente, você é forte, eu estou enviando você, rapaz. Você é a resposta de oração desse povo. Eu vou tirar vocês das mãos do midianita, da mão da miséria. Vou colocar vocês numa situação de prosperidade, tá ligado? Aí ele diz: não dá, eu sou pobre, minha família é pobre, não vai rolar, não é? Então Deus não desistiu, Deus tornou-lhe. E Deus fala assim: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Olha a palavra que Deus vai dar para o Gideão: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se eles fossem. Vocês estão entendendo? O Gideão está fazendo uma conta. Meu Deus, eles são incontáveis. A Bíblia diz aí, se você ler na sua Bíblia, Juízes 6, você vai ver que eles são como gafanhotos na terra, gafanhotos em cima da terra. É muita gente, não dá para contar. E o Gideão, tem pouca gente, não tem ninguém na verdade até agora. E aí Deus fala assim para ele: Gideão, para de fazer essa conta. Eu vou te dar uma palavra: já que eu estou contigo. Ou seja, nós dois somos dois, né? Eu e você. Já que eu estou contigo, olha só, você vai ferir os midianitas como se eles fossem um homem. Então nós somos maioria. É isso que Deus está falando para ele: Gideão, nós dois somos maioria. Eles são um, nós somos dois. Tá ligado, Gideão? Então a primeira coisa que Deus fala para o Gideão é que ele está na vantagem. Deus vira essa chave na cabeça dele. Irmão, é só pela palavra que a gente consegue ver isso. É só na palavra que a gente consegue ver a nossa identidade. E lembra como é a história? O Gideão então recebe todas essas palavras de Deus, do profeta. Finalmente ele resolve ir. E quando ele vai, ele tem 32 mil homens. Aleluia. Ele fica todo animado. 32 mil homens que vieram de todo Israel para ajudar o Gideão. Ainda é pouco para a luta que ele precisa lutar, mas ele está muito feliz, ele está muito animado. Aí quando ele vai lá com os guerreiros dele, todo mundo, vamos para cima, vamos lá e tal. Deus fala assim: Gideão, tem muita gente com você, né? Na verdade você está acreditando na estrutura humana. Irmãos, essa é a grande desgraça do ser humano. Acreditar na força do homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua força e afasta o seu coração do Senhor, não é? Ele vai ser comparado a tamargueira no deserto, que é uma árvore mirrada que não dá fruto. Não, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será comparado com uma árvore frutífera que é plantada junto às correntes das águas, que não teme quando vem o calor. Aleluia, e as suas folhas ficam sempre verdes. Quem está comigo aqui? O Gideão está assim: não, beleza. Não, Gideão, você está confiando na estrutura humana, rapaz. Você não tem que confiar no homem para você prosperar. Você tem que confiar em mim. Lembra?
que eu falei algumas semanas atrás sobre que Deus, né, Deus domina todas as coisas, Ele está no controle de tudo, Ele é o nosso único provedor. Então Ele tem 32 mil homens. Aí Deus fala assim para ele: Gideão, vai lá e pergunta quem está com medo. E quem tiver com medo, diz para voltar. Você sabe que pela lei, quando eles iam para a guerra, o sacerdote ia lá na frente e dizia: pessoal, tem alguém com medo? Ou tem alguém que casou recentemente com menos de um ano? Tem alguém que tem alguma coisa para resolver na sua família? Tem alguém que quer voltar? Era uma lei. E aí o Gideão: Senhor, não tem ninguém que quer voltar, só tem herói aqui. Não, mas pergunta. Aí lá vai o Gideão: pessoal, tem alguém aí que está com medo e quer voltar? Irmão, 22 mil. Já foram levantando a mão e já foram vazando. 22 mil representa de 32, quase 70%. Já pensou, irmão? Já está difícil o cara perder 70%. É muita coisa, né? Eu imagino o Gideão ficou apavorado. Ele já estava, né? Agora ele olha para trás, só tem aquele pouquinho de gente. Como que eu vou vencer? Para de fazer conta. Como que eu vou sair dessa com essa conta? Como que eu vou sair dessa com esse emprego? Como que eu vou sair dessa com esse governo? Como que eu vou sair dessa? Meu irmão! Confia no Senhor. Aí o Gideão: tá bom, tudo bem, eu vou só com 10 mil. E Deus diz: não, Gideão, tem muita gente ainda. Tem muita gente ainda. Faz o seguinte: manda eles tomarem água. Bora fazer uma seleção aqui. Quem toma água de uma forma prudente, não é? Como um guerreiro prudente, separa para o lado. E aí lá vai o pessoal. Aí ele falou: pessoal, vamos parar aqui nesse córrego agora, descansar, pode tomar água. Irmão, os caras pularam, foi no córrego, tomaram banho, um monte de gente responsável. E aí 300 foram lá prudentemente e tomaram água. E o Senhor disse: separa esses 300. É com esses 300 que você vai lutar. Eu acho que o Gideão já estava chorando nessa hora. Quem está me entendendo? Mas irmãos, ele tem uma palavra, não tem? Gideão, não importa quanto você tem, eu e você somos maioria. Ei, irmão, vamos sair dessa. Vamos começar, não importa quanto você tem na conta. Vamos sair dessa. Vamos mudar a nossa história financeira. Para quê, pastor? Para a gente servir melhor o Senhor. Para a gente servir melhor o Senhor. Amém, queridos? Olha, a gente vê a nossa situação aqui, difícil. A gente estava conversando com a minha filha agora. Minha filha tem esse coração missionário, ela investe em missões. E tem uma missionária da igreja dela, onde que é? Na Indonésia, na Síria. E acabaram de destruir lá a igreja dela, mataram pessoas lá. Ela está lá, ela é brasileira. Irmãos, isso que é dificuldade. A gente pode financiar um missionário desse, a gente pode ajudar um missionário desse. Aí o cara fala assim: pastor, eu não consigo nem pagar meu ônibus, quanto mais de financiar um missionário. Então tem que mudar essa história, meu. Quem está comigo? Quem está indignado igual eu? Chega de miséria, meu. Nós não fomos chamados para isso. Agora olha só, eu estou te falando que a primeira coisa que Deus fala é para mudar a cabeça do Gideão, a forma do Gideão pensar, para o Gideão pensar como Deus, é pela palavra. Ele dá uma palavra para o Gideão. Você tem que ter uma palavra, você tem que ter um relacionamento com a sua Bíblia. Agora, eu acho muito interessante também, porque Deus dá outra palavra para ele. Isso aqui é muito chave, quem vai prestar atenção aqui? Deus fala assim: Gideão, cara, vocês estão adorando o Baal. Israel está adorando o Baal e o porte ídolo, que era como se fosse a esposa dele, que ficava do lado dele. Você vai fazer o seguinte: antes de você ir para a guerra, antes disso tudo começar, você vai pegar um boi gigante do seu pai aí. Era um boi gigante do pai dele. E você vai amarrar uma corda aí no Baal, que é o ídolo de madeira gigante. E você vai puxar esse ídolo até ele cair, ele vai cair. Depois você vai derrubar o porte ídolo. E você vai partir toda a madeira. Você vai cortar todos esses ídolos. E você vai fazer um novo altar para mim, para o Senhor. E você vai pegar esse boi gigante aí. Poxa, pensa num tempo de miséria. Sacrificar um boi. E vai ser um holocausto. Ele vai ser queimado inteiramente para mim. Quem tá comigo aqui? Num tempo de miséria, com um boi daquele poderia resolver muita coisa. Irmão, o que Deus está falando para ele? Gideão, vocês estão idolatrando outro Deus. Aí você pode falar assim para mim: não, pastor, mas peraí, isso não tem nada a ver com a gente, idolatria. Irmãos, a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Novo Testamento. Não é? Então uma pessoa que não consegue ser fiel no seu dízimo, como é que ela vai prosperar, irmãos? Como é que ela vai sair dessa situação? Ela não consegue. Ela adora outro ídolo. Ela adora o príncipe deste mundo. Todo o dinheiro dela é gasto com este mundo. Ela não consegue separar nada para Deus.
Então Deus muda a cabeça do Gideão. Ele começa a mudar a cabeça do Gideão. Gideão, você é valente, você é forte, você é enviado. Eu e você somos maioria. E coloca isso na sua cabeça. Derrube esses altares a outros ídolos. E venha me adorar. Venha me adorar só a mim. E começa assim, quem está comigo aqui? Grita aí. Como é que você vai mudar a sua maneira de pensar? Pela palavra de Deus, pelo seu relacionamento com a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos derrubar esses altares. Deus falou assim para o Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Olha só, pensar na palavra, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar. Olha aí a prosperidade. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O que é que Deus está falando para Josué? Presta atenção. Medita na palavra. Quando? Você tem que ter a palavra na sua mente durante o dia todo, de dia e de noite. Você tem que decorar esses versículos aí, Gideão, ou Josué. Beleza. Agora, você tem que guardar. Por que você tem que guardar? Porque se você guardar, vai ser mais fácil você obedecer. Irmão, tudo que a gente sabe fica mais fácil obedecer, né? Eu comecei a ler sobre o poder inflamatório do açúcar. Aquilo me deu uma força para eu parar de comer açúcar. Eu vou fazer 8 anos sem comer açúcar e trigo, porque eu descobri, eu li, eu entendi, aquilo entrou em mim. Rapaz, eu vou sair dessa. Não, eu não vou destruir o templo do Espírito Santo, não. Eu vou me cuidar. Quem está comigo aqui? O que você sabe é mais fácil você obedecer. Você precisa meditar na palavra. Amém, queridos? Meditar na palavra. Aí ele fala: aí você vai prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Você precisa meditar na palavra de Deus, irmãos, não é? Olha só, eu falei de manhã, eu pedi permissão para o irmão. Ele me contou isso ontem lá no nosso Crown, no nosso curso de finanças. Ele contando lá, ele escandalizado, ele assim, ó, porque a gente leu lá Provérbios, Provérbios 21:20, né? Que fala assim mesmo, que o homem sensato, ele tem sempre riqueza em abundância, porque ele guarda o seu dinheiro. Mas o insensato não tem riqueza abundante, porque ele gasta todo o seu salário. Ele ficou assim, ó: pastor, isso está na Bíblia? Tá, irmão, tem que guardar dinheiro para prosperar. Ele disse: pastor, eu aprendi lá na igreja que eu era, que Deus só dava dinheiro novo quando eu gastava todo o meu dinheiro. Que se eu tenho dinheiro guardado, Deus não pode me dar mais dinheiro. Então, pastor, eu aprendi a gastar dinheiro. Ele disse: como é que está a tua vida financeira mais ou menos? Não vou nem falar. Vocês estão comigo aqui? Porque o cara não conhece a palavra. É a palavra que você conhece, que você pratica, que vai libertar você. Eu contei de manhã, você, sem a sua permissão, né? Que quando a gente era missionário lá em Belém do Pará. Rapaz, pensa, foi um tempo difícil, né? Mas aí, o que acontecia? Rapaz, aí eu ouvi um homem de Deus falar uma coisa. Ele falou assim para mim uma vez. Eu fui conversar com ele, tomar café, um homem muito rico. Ele é milionário, na verdade, dono de rede de hotéis. Eu gosto de conversar com esses caras. E ele falou assim para mim: pastor, o salário do homem não é quanto ele ganha, é quanto sobra para ele. Eu falei: só para mim? Eu estou lascado nessa. Sobrava nada para mim. Chamei a Mila e falei assim: amor, a gente tem que sobrar dinheiro para a gente fazer os investimentos. Eu conversei com ela sobre aquela palavra, né? E a gente fazia as contas de tudo que a gente podia cortar. Irmão, quase que não dava para cortar nada, mas aí sobrou um pouquinho. Disse: amor, só tem um jeito, vamos parar esse carro, vamos andar de bicicleta, não é? Meu Deus, mas a igreja fica a 10 quilômetros de casa. Mas só tem um jeito da gente guardar. Aí a gente não vai mais, eu não vou vender por enquanto o carro, mas a gente não vai gastar gasolina e nem manutenção com esse carro. E a gente vai guardar um dinheirinho. E a gente fez isso. E por muito tempo, irmãos, eu ia de bicicleta, né? Lá do distrito que eu morava para a igreja que eu pastoreava. Era Meila, na garupa, mas era uma garupa bonita. Era uma coisa charmosa, perfeita. Que aquele jeito dela, uma mulher dessa na garupa, é uma coisa incrível. E o meu filho, o Tiago, que era o mais velho, né? É o mais velho. E o Tiago já deveria ter aí por volta de uns 6 anos. Ia na frente ali no varão. Uma coisa mais linda. Lá vai a família missionária, a família pastoral de bicicleta. E foi assim que eu comecei a juntar um dinheiro, porque a Bíblia diz.
A Bíblia diz, a Bíblia manda. Quem está me entendendo a palavra? Irmão, só tem um jeito. Diga, é a palavra. Meditar na palavra, meditar na palavra, meditar na palavra, de dia e de noite. Praticar os princípios da palavra, para a gente sair dessa, irmão. Tem alguém aqui, não? Amém, queridos? Aleluia. Meditar na palavra de Deus, né? Porque meditação é igual... O que é meditação? Quem aqui já se preocupou? Quem está preocupado? Não, quem está preocupado agora? Deixa eu ver. Preocupado com finanças agora. Falei para mim. Ah, não. Então, eu vou pedir um dinheiro emprestado para vocês, certo? Quem está... Não, uma preocupação. Falei, uma preocupação. Todo mundo, irmão. Todo mundo. Eu me preocupo também. Agora, escuta bem o que eu vou te falar. O que é a preocupação? É você ficar meditando na coisa errada. O que é preocupar? É você ficar ocupado com algo antes que isso aconteça. Preocupar. E você fica pensando naquilo, como é que vai ser, como que você vai pagar, como é que vai ser, daí esse negócio vai endividar e não sei o que, e você vai ser preso. Preocupação, não é? Agora, olha aqui para mim. Isso é meditar. Isso é meditar. Porque isso está na sua cabeça o tempo todo. Você acorda de manhã cedo e já está na sua cabeça. Meditar. Qual é a minha proposta? Medite na palavra. Medite nas promessas. Substitua a preocupação com a palavra, com as promessas da palavra de Deus. É isso que vai tirar você dessa situação. É isso que vai começar a tirar você dessa. Gideão, eu estou contigo. Gideão, nós somos maioria. Gideão, você é valente. Gideão, você é forte. Gideão, você é o enviado de Deus. Gideão, você é meu e eu sou o seu Senhor. Você vai adorar somente a mim. É a palavra. Começa pela palavra. Amém? Segunda coisa aqui que eu vejo. Então, grita aí, pela palavra de Deus. Como é que eu mudo a minha mente? Palavra de Deus. Agora a segunda coisa aqui. Como que eu mudo a minha mente? Grita aí, pelas palavras das pessoas que eu me relaciono. Qual que é a primeira coisa? Pela palavra de Deus. Qual que é a segunda coisa? Pelas palavras das pessoas em minha volta. Agora preste atenção. Olha o que diz aí Juízes 7:10. Se ainda temes, Deus fala para o Gideão, pensa depois dele receber todas essas palavras de Deus, todas essas promessas de Deus, ele está com medo ainda. E nós estaríamos também, está tudo certo. Mas Deus fala assim, Gideão, se você ainda está com medo de atacar, desça, tu com o teu servo Purá, ao arraial dos midianitas. Então presta atenção. Olha o versículo 11. E ouvirás o que eles dizem. Os homens dizem, depois fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Olha o que Deus está falando, olha, você vai ouvir e as suas mãos vão ser fortalecidas. Eu vou te enviar para as pessoas certas que vão falar as coisas que você precisa ouvir e você vai fortalecer suas mãos. Então, eu preciso me relacionar com a palavra de Deus. Eu preciso colecionar essas promessas de Deus na minha vida. Eu preciso saber os princípios da palavra com relação à prosperidade. Agora, não é só isso. Eu preciso escolher com quem eu me relaciono. Porque, irmãos, às vezes o cara está ali, ele está lá meditando na palavra, fazendo um curso de Crown, por exemplo, né, aprendendo os princípios da palavra. 2.350 versículos sobre finanças na Bíblia, não é? Contra 500 de fé, 500 de oração. Quer dizer, por que é porque é mais importante? Não. É porque o nosso relacionamento com o dinheiro é muito importante. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É a maneira errada que a gente se relaciona com o dinheiro. Quem está comigo? Então veja bem, olha só. Deus envia o Gideão para ouvir as pessoas certas. A pergunta que cai na prova: o que é que você está ouvindo? Não é? O que foi que o Gideão ouviu? Ele chegou ali com o Purá, eles se esconderam. A ordem de Deus era: você só vai para ouvir. Olha só, irmãos, olha só, não sei se isso fala com você. Eu quero orar assim, Senhor, me envia então para ouvir as pessoas certas. Me dá os relacionamentos certos. Me dá as pessoas certas. Me tira do meu caminho esses relacionamentos errados que estão enfraquecendo as verdades do Senhor na minha vida. Porque o Gideão já tinha a palavra no coração dele, mas ele estava com medo. E Deus percebeu, porque você está ouvindo a coisa errada, rapaz. Você está ouvindo as pessoas erradas. Vou te levar para ouvir o certo. Aí Deus envia. Eles estão escondidos ali.
E de repente, a missão era ouvir uma coisa certa. Só isso, não era para matar ninguém, não era para fazer nada, era só para ele ouvir a coisa certa. Eles estão escondidos, ele e o Purá, e de repente sai gritando, é uma noite, e um soldado sai gritando da tenda dele, desesperado. Aí o outro vai acudi-lo. O que aconteceu? Ele diz, eu sonhei com um pão gigante de cevada que caía em cima da tenda do capitão e destruía tudo, matava o capitão. Aí o cara responde, a interpretação do sonho, ele diz, isto não é outra coisa, senão a espada de Gideão. Ele se associou com outros povos e ele já está vindo para nos atacar. Olha o que o Gideão foi ouvir, irmãos. Olha o que Deus fez o Gideão ouvir. Vocês estão entendendo? O Gideão cutucou o Purá. Bora voltar. E eles voltaram de mansinho e reuniram os 300. Eles não se importaram mais com o número, porque ele juntou a palavra de Deus com a palavra das pessoas que ele estava ouvindo. Agora presta atenção, irmão. Uma das coisas que tem trazido muita miséria na vida do povo de Deus é isso, é você ficar perdendo tempo ouvindo bobagem, ouvindo o que você não deveria ouvir, não é? Nós precisamos ouvir as coisas certas. Olha, imagina, irmão, tem tanta coisa boa na igreja. Por exemplo, nós temos o Crown. Você poderia se envolver num curso desse. Eu estou fazendo 4 Crown, né? 2 aqui, um na fazenda, um em Santarém e um na Itália, não é? Então são 6. Agora, irmão, o que eu ganho com isso? Eu o que ganho mais. Porque eu tenho que me preparar, porque eu tenho que ler de novo, porque eu fico ouvindo as conversas, os testemunhos e os testemunhos. Aquilo vai me encharcando. É ali que eu estou gastando o meu tempo, é ali que a minha mente está sendo renovada. Eu saio de lá, irmão, aleluiado. Aí o cara fica o tempo todo lá na internet ouvindo crise. Daqui 2026 o Brasil vai falir, vai acabar o mundo. E o cara só está pensando nisso, ele só está pensando bobagem. E tem o outro que pior ainda, que ele fica rolando o negócio lá e é só besteira. Quem está me entendendo? Eu até esses dias, até falei de manhã isso, né? Porque eu lembrei eu fui para casa agora do Thiago em São Paulo e a gente assistiu Divertidamente com a nossa netinha, apaixonada pelo Divertidamente. E aí tem aquela ilha ali da bobeira, viu? Quem assistiu Divertidamente? Aí tem a Ilha da Bobeira, né? Aí tem a Ilha da Bobeira lá. Irmão, e o cara que fica o dia inteiro na internet só ouvindo bobeira. Aí ele sai pra vida assim, ó. Sabe? Irresponsável, só toma decisão errada, não acredita na palavra de Deus. É assim que ele vive. Uma vida de bobeira. Ele está de bobeira. A prosperidade está chamando ele, ele está lá, na Ilha da Bobeira. Eu falei, Ariel, pega essa moçada aí, Ariel. Pega essa moçada, reúne esses caras, vão ler a Bíblia. Faz um desafio para eles. Eu sou arminiano ou eu sou calvinista? Manda eles estudarem e faz uma discussão lá. Ocupa a cabeça desses caras, rapaz. É só bobeira. Aí nós estamos criando uma geração de miseráveis que não conhece a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Não, meu, eu estou invocado com o diabo. Eu estou invocado com ele. Vocês estão me entendendo ou não? Mas eu digo, a culpa é nossa, irmãos. Então nós precisamos. Jim Rohn diz o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Pergunta que cai na prova: quais as pessoas que você mais ouve durante o dia? O que você está mais ouvindo? O que mais está entrando na sua cabeça? Irmão, não estamos falando aqui de proibição, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo outro. Não é sobre isso. É sobre do que você está se alimentando. Você pode comer açúcar e trigo até morrer. Agora você pode comer uma comida saudável e viver melhor. Você pode comer bobagem da internet até ficar. Ou você pode comer a palavra de Deus e prosperar para a glória de Deus. Amém? Vamos para cima. Nós precisamos ouvir as pessoas. Você lembra do Jairo? O Jairo tinha uma palavra de Jesus. Jairo, creia somente. Mas os homens diziam para o Jairo assim: não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu, olha só. Aí Jesus, olha para mim, lembra da palavra, creia somente. Palavra,
creia somente. Mas eles estão falando que ela morreu. Creia, olha para mim. Creia, 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 creia. A fé vem pelo ouvir a palavra. Creia, creia, para de ouvir bobagem. Tá bom? Terceiro lugar para a gente orar. Então como é que eu mudo a minha maneira de pensar? A palavra de Deus, relacionamento com a palavra de Deus. Segunda coisa, vamos escolher, irmão. Bora parar de ouvir bobagem. Senta com aquela pessoa só para ouvir falar mal dos outros. Irmão, sai daí desse lugar. Para de ouvir bobagem. Sai daí. Terceira coisa, grita aí, pelas minhas próprias palavras. Bora repetir isso, pela palavra de Deus, pela palavra das pessoas que eu vou escolher e pela palavra e pelas minhas próprias palavras. Vamos terminar aqui. Juízes 7:18 diz assim: olha o que o Gideão vai dizer para aqueles 300, que com eles são 301, né? Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a vossa ao redor de todo o arraial e direi: pelo Senhor e por Gideão. Eu acho isso aqui muito louco. O Gideão falando isso? Quem é esse cara? Há pouco tempo atrás ele estava dizendo: eu sou o mais pobre. Há pouco tempo atrás ele estava dizendo: a minha família é a mais pobrezinha de Israel. Eu sou o mais pobrezinho da família do meu pai. Esse cara que não acredita nele, agora ele está dizendo, ele não está dizendo só pelo Senhor, né? Ele está dizendo, vocês vão gritar assim: pelo Senhor e por Gideão. Parece até que ele ficou soberbo, mas não é. É porque ele está dizendo assim: agora eu concordo com Deus. Agora eu ando com Deus. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Agora onde Deus está, eu estou. Então se Deus é comigo, ele disse: eu com você somos maioria, nós vamos dizer pelo Senhor e por Gideão, porque nós estamos de mão dada nessa missão. Quem está me entendendo? Uau, é outra história. Olha o que esse cara está falando. Irmão, é muito importante o que a gente fala. É muito importante o que a gente fala de nós mesmos, da nossa missão, do nosso projeto, da nossa vida. É muito importante, nós temos que crer nisso, não é? Agora veja bem, esses dias eu estava lembrando de um amigo meu, que ele falava muito assim, ó, olha o que ele falava: as coisas difíceis dessa vida não são fáceis não. Cara, ele vivia falando isso, e daqui a pouco eu me peguei, né, amor? Falando isso, brincando, né? As coisas difíceis dessa vida não são fáceis não. Eu disse, cara, o que eu estou falando? Olha essa bobagem que eu estou falando. Não, aí eu voltei com eles. Não, bora mudar essa fala. Bora mudar essa fala. A gente vai falar assim, ó: as coisas fáceis dessa vida não são difíceis não. Estamos com Jesus, irmãos. É muito importante o que a gente está falando, né? A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E aquele que bem utiliza a língua comerá do seu fruto. Olha só. Então nós precisamos mudar a nossa maneira de falar, não é? Olha só como que Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Ele nos criou a nossa imagem e semelhança, a imagem dele e semelhança, né? Diga assim: eu sou parecido com o papai. Diga assim: eu sou a cara do meu pai. Mas não só a cara, você por dentro também é como Deus, não é? Porque Ele diz que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Como assim? Tudo que Deus cria é por imagem e confissão, não é? Então a Bíblia diz assim que tudo que eu creio no meu coração e confesso com a minha boca, né? Como é que é a salvação? Se vocês crerem no coração e confessarem com a boca, vocês serão salvos. Tudo funciona assim no mundo do Espírito. Então eu creio, eu visualizo isso, eu creio nisso, e eu começo a confessar isso. Também se eu creio no pior, eu creio na desgraça, eu creio que vai dar errado. Já viu isso? Que aquela pessoa tem aquela fé que vai dar errado. Já viu? É impressionante, irmão, como acontece. E ela diz assim, ela ainda diz assim mesmo: tá vendo que eu tinha razão? Eu nunca quero ter essa razão, irmão. Vai dar errado, não vai. Ela crê nisso e ela fica confessando com a boca. Não, irmão. Então Deus, ele viu e ele disse com a boca: haja luz. E as coisas se criaram. O que nós estamos criando? Coisas boas ou coisas ruins? O que nós estamos crendo no nosso coração e confessando com a nossa boca? O que você crê no seu coração e você fala com a sua boca, você está criando na sua vida. Isso é muito sério.
não é? Então nós precisamos, irmãos, aprender ou reaprender a falar. Lembra daquela mulher enferma? Lá em Marcos 5, né? Ela ficava dizendo: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Quer dizer, ela ficava falando a despeito da situação dela, que ela não podia sair de casa, ela era proibida de sair, ela era proibida de se envolver com as pessoas, de ir numa sinagoga, mas ela ficava dizendo: eu só preciso tocar nas suas vestes. Ele nem precisa falar comigo, eu nem preciso tocar no corpo dele. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Quem está comigo aqui? O Davi, né? Foi a palavra, cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Está lá o Mateus. Foi a palavra que eu dei para o teu pai lá, antes da cirurgia. Fui lá, antes da cirurgia, eu falei, eu ia no carro e aí veio aquela palavra assim no meu coração, do Davi, dizendo para o gigante. Eu estava indo para visitar teu pai, que fez a cirurgia, que fez a ponte safena. E aí veio aquela palavra no meu coração, o Davi dizendo para o Golias: hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça e entregarei o teu corpo aos abutres da terra, para que todos saibam em Israel que existe um Deus. Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você tem afrontado. Eu falei: Senhor, mas eu vou falar isso para o cara lá. Eu nem entendi o sentido disso. E eu fui pensando nisso, querendo mudar a palavra que Deus estava mandando eu falar pro Marcel. Quando eu cheguei lá com ele, eu falei: Marcel, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí ele: pode falar. Eu disse: você vai para um duelo agora. Você vai para um duelo com um gigante agora. O nome dele é morte. Dura essa palavra, né? E aí Deus falou para mim que você vai em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai ficar falando, Marcel. Você vai ficar falando enquanto você estiver acordado, antes da anestesia. Você vai ficar falando: hoje mesmo, morte, eu vou cortar a tua cabeça e eu vou entregar o teu corpo aos abutres da terra, para que todos saibam que existe um Deus em Curitiba. Você vai falar isso. Para de falar: estou com medo. Para de falar. Para de falar errado. Fale certo. Deus se fez pobre para que eu fosse rico. A Bíblia diz que Ele me colocou por cabeça e não por cauda. Amém, queridos? Ele me fez por cabeça e não por cauda. Ele disse para eu estar sempre por cima e nunca por baixo. Leia a sua Bíblia, Deuteronômio 28. É essa a sua identidade em Cristo. Você é cabeça. Levanta a cabeça aí, crente. Você é cabeça. Você é cabeça, você não é cauda. Você não é cauda. Não, eu quero qualquer emprego aí. Qualquer coisa dá. Qualquer coisa serve. Esse empreguinho tá bom. De ser da manhã à meia-noite. Tá bom. E de segunda a segunda. Tá bom para mim. Tá amarrado, irmãos. Você precisa ter tempo e dinheiro para servir o Senhor. Eu quero ver você na conferência do ano que vem. Quero ver você pegar a sua gata. Cadê os varões? Quero ver você pegar a sua gata e dar um rolê com ela lá no Gramado. Mas não é no Gramado perto da sua casa, não. É a cidade. É a cidade de Rio Grande do Sul, né? Comer um fundi. Qual que é o problema disso, meu irmão? Nenhum! Mas nós precisamos respeitar a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir as pessoas certas. E nós precisamos declarar. Crer com o coração e declarar com a boca. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como que acabou essa história, pastor? Foi assim. Assim eles tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros. Irmão, olha só que coisa louca, né? Eu acho muito doido isso, né? Porque aí o Gideão reúne os 300 em 3 grupos de 100. O Gideão falou assim: aí tá bom, Gideão, e agora? Deus deu a palavra, beleza. Os caras estão falando que a gente vai vencer. Vamos. E qual que é a estratégia? A estratégia é a seguinte: agora nós vamos pegar nossas armas. Aí eles perguntam assim: mas que armas? Os caras não tinham armas, irmãos. Os caras não tinham armas. O Gideão fala assim para eles: vocês vão pegar a tocha, que estava no escuro, e o cântaro que vocês bebem água, e vocês vão bater a tocha no cântaro, não é? E vocês vão gritar. Essa é a estratégia de guerra. E vocês vão gritar pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, que loucura isso. É assim que vai acontecer na sua vida. Aí olha só, o Gideão então deu o sinal. Aí eles quebraram o cântaro. Pá, barulheira. E gritaram. Pá, trocaram as cornetas. Aquela
barulheira! E aí, irmãos, a Bíblia diz que o povo, os midianitas, eles já estavam com o coração assim, ó. O Gideão está chegando. Eles estão chegando com um grande exército. Estava todo mundo. Quando o Gideão disse, ah! Vocês estão entendendo? Eu lembrei da Meila, né? Que a gente estava lá na nossa casa, aí veio uma aranha caranguejeira. Vocês conhecem a aranha caranguejeira, né? E foi subindo nela, essa aranha caranguejeira. Matei a aranha caranguejeira. Eu matei o herói dela, eu matei a aranha caranguejeira. Matei a aranha caranguejeira. Naquele dia, no dia seguinte, a gente foi para a casa de uma irmã e a célula era lá num gramado. Irmãos, a célula está rolando, está fluindo, de repente voa. Não, a Meila sentiu um negócio subindo na perna dela. Mas sabe aquela coisa que já estava no coração dela, né? Com a aranha. Ela saiu de casa assim, amor, se tiver outra, não tem outra, amor. Já joguei veneno, não tem. Mas se tiver, não tem. E ela foi para a célula com medo. Aí, lá na célula, sobe um negocinho nela assim. Aí ela deu um grito no meio da célula. Ah! Irmão, eu só vi o cachorrinho da vizinha voando assim. Pá! No muro e caiu assim. Pá! Amor, que foi isso? Ela com medo da aranha. Os midianitas estavam assim, ó. O Gideão vai chegar. Quando o Gideão gritou, tocou a corneta, quebrou os cântaros. Irmãos, eles começaram a correr. Porque olha a ordem de Deus, era assim, isso é muito louco. Porque Deus falou assim, vocês batem o cântaro no outro, vocês tocam a corneta, vocês gritam pelo Senhor e por Gideão, e vocês ficam parados. Uau! Eu vou fazer a guerra. Eu vou resolver essa parada. E aí eles... Aí, Gideão, todo mundo parado agora. Irmãos, e os caras lá começaram a correr. Só que eles corriam e batiam um no outro. E aí eles achavam que o cara já era o povo de Gideão vindo. Aí eles espiavam a espada no amigo dele. Rapaz, aquela loucura, os caras se matando. Maior loucura. E o Gideão lá, fica parado, na posição. Eu quero profetizar isso na sua vida. Essa graça diante dos homens, esse favor excepcional, essa ideia excepcional, essa coisa que vai acontecer grande na sua vida, mas tem que virar a chave na nossa cabeça, tem que virar a chave, que nós somos herdeiros e co-herdeiros, nós somos filhos de Deus, que nós nascemos para prosperar, porque a nossa prosperidade vai prosperar a igreja de Cristo na terra. Amém. Bora mudar a nossa maneira de pensar. Em nome de Jesus. Então fique em pé no seu lugar. Pode vir o louvor aqui. Vamos cantar aquela música que a gente cantou de manhã. Bora cantar só o refrão dela. E também a letra. Coloca aí. Todo mundo olhando para mim, por favor, não distraia, porque essa parte aqui é muito importante. Eu quero que toda a igreja repita essas palavras comigo aqui, ó. Nunca mais eu direi. Olha só, irmãos. Provérbios 21, 23 fala que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Para de falar miséria, para de falar pobreza. Então vamos lá, vamos de novo. Nunca mais eu direi, eu não posso, eu não consigo, porque está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Grita aí, nunca mais eu direi, eu não tenho dinheiro, pois está escrito, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Nunca mais eu direi, eu estou com medo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nunca mais eu direi, eu não tenho fé, porque está escrito que Deus repartiu a cada um de nós uma porção de fé. Nunca mais eu direi, eu sou fraco, porque está escrito, diga ao fraco, eu sou forte. Então diga aí, eu sou forte. Nunca mais eu direi que Satanás tem a supremacia em minha vida, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
Grita comigo: nunca mais direi, estou derrotado, porque está escrito que em Cristo Deus sempre me conduz em triunfo. Nunca mais eu direi, eu não tenho sabedoria, porque está escrito: Cristo Jesus se tornou da parte de Deus a minha sabedoria. Nunca mais eu direi, eu estou doente, pois está escrito: pelas suas feridas eu fui sarado. Nunca mais eu direi, eu estou preocupado, eu estou ansioso, pois está escrito: lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Nunca mais eu direi, eu estou nessa situação, porque eu estou condenado. Mas está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Vamos adorar. Adora o Senhor. Vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo a mão no seu coração. Espírito Santo, querido, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado pela palavra, obrigado pela Bíblia. Obrigado por essa história que nos inspira, nos inspirou nessa noite. Oh Deus, uma nação escravizada pela miséria, que não podia servir o seu Deus, que foi liberta de uma forma tão sobrenatural. Num estalar de dedos no céu, a situação daquele povo mudou. Os midianitas não apenas foram expulsos, mas todos aqueles despojos da guerra que estava com os midianitas passou para Israel. Da noite para o dia eles prosperaram. Senhor, prospera o teu povo. Prospera o teu povo, enquanto o teu povo obedece os princípios da tua palavra no que diz respeito à vida financeira. Em nome de Jesus, Pai, para que o teu povo tenha liberdade para te servir, tenha liberdade para desfrutar do caminho, para desfrutar da paisagem enquanto eles sobem essa montanha até a tua presença. Oh Espírito Santo querido, liberta o teu povo, Senhor, do príncipe deste mundo, das garras, da miséria do príncipe deste mundo. Nos dá uma ideia excepcional, nos dá favor excepcional, graça excepcional diante dos homens, Senhor. Em nome de Jesus, muda a nossa maneira de pensar, nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia de nós, muda a nossa mente pela Tua palavra, nos conduz às pessoas certas, para a gente aprender com as pessoas certas, para a gente bater o papo certo. Ó Deus, e nos ensina a falar corretamente, em linha com a Tua palavra, em linha com o que o Senhor fala a nosso respeito.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero só te dar essa oportunidade, você que por acaso está nos visitando aqui, se você quer entregar sua vida a Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Tudo começa quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Talvez você saiu de casa dizendo: se o pastor fizer o apelo hoje, eu vou entregar minha vida a Jesus. Então está aqui, tem um apelo para você, tem um convite para você vir entregar sua vida a Jesus Cristo. Vamos cantar mais uma vez, e eu quero te encorajar. Vem aqui na frente, porque Jesus disse: se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Vem, sai do seu lugar, vem entregar sua vida a Jesus Cristo.